acontece? A gente explicou aqui, né, a respeito de todo o imbróglio envolvendo Dani Calabresa e Márcio Smelling. Tem recorte aqui no canal. A gente trouxe quando o Carlos Alberto de Nóbrega, né, defendeu ali o Márcio Smelling de certa forma, incentivou que ele... É verdade, incentivou, né, que ele voltasse para a TV brasileira. A gente chegou a comentar sobre isso. Agora, a informação que a gente tem e que envolve, né, esse caso é a respeito de uma publicação que a Dani Calabresa fez nas redes sociais nessa manhã, né, há pouco tempo, né, algumas horas na verdade. Ela fez um post no Instagram falando um pouco mais sobre o caso, né, sobre a denúncia, né, sobre a decisão ali do Ministério Público em denunciar o Márcio Smelling. Antes de tudo, é importante contextualizar a história, né? Mas vamos ver então o que a Dani Calabresa publicou nas redes sociais, e a gente consegue ver também, né, que teve muito apoio ali dos fãs, né, das pessoas que seguem a Dani Calabresa. Olha só então o que ela publicou. Vamos ver. A decisão do Ministério Público de denunciar meu ex-chefe por assédio sexual é um reconhecimento da seriedade das acusações apresentadas pelas vítimas. Um segundo reconhecimento, porque a TV Globo já havia demitido por conduta inadequada após eu levar o caso ao compliance da emissora no início de 2020. É uma pena que alguns casos tenham sido arquivados, porque os crimes já prescreveram. No meu caso, eram duas acusações, uma de assédio sexual e outra de importunação sexual, que é um crime ainda mais grave. Só que a importunação aconteceu em 2017, e isso só passou a ser oficialmente crime em 2018. E o assédio, infelizmente, já prescreveu. Foi por isso, para ganhar tempo e apostar na prescrição, que o assediador passou os últimos anos atacando a reputação de suas vítimas. O que importa para mim e para todas as mulheres que tiveram a coragem de falar é que o assédio foi reconhecido pelo Ministério Público. Continuo a confiar na justiça, apoiar essas mulheres tão corajosas e estarei sempre ao lado delas. Nada justifica o assédio, publicou a Dani Calabresa algumas horas atrás nas redes sociais dela, falando exatamente desse caso do Márcio Smelling, que era chefe dela no período ali da TV Globo. Ele que foi demitido da TV Globo. Na época, a Globo quis, né, tapar o sol com a peneira, não deu com exatidão o motivo da demissão, mas depois soube-se que era essa razão, né, por conta dessa denúncia do compliance, que a Dani Calabresa chegou a dizer que deixou o celular dela, né, na mão ali dos diretores responsáveis pelo compliance, para que eles pudessem ler as mensagens. Ainda teve toda aquela entrevista no Metrópolis, né, que foi uma entrevista extensa ali, com muito tempo de duração, onde eles falavam com várias pessoas que trabalhavam com o Márcio Smelling, e meio que ficava claro que aquele comportamento inadequado não era apenas com a Dani Calabresa, mas com outras mulheres também, né? Uma delas chega até a dizer que quando ele oferecia carona, ela já tinha medo, né? Por conta do histórico dele lá, que ele sempre fazia um comentário desnecessário, né? Ou tentava fazer alguma outra coisa. Teve até questão de afastamento, onde uma das funcionárias estava afastada, né, porque ela estava tendo ali episódios sérios de crise de ansiedade, Síndrome ataque do de pânico, né? síndrome do pânico, e ele ficava insistindo, enviava mensagens, só vou parar de te mandar mensagens quando você me responder, né, o que acabou piorando a situação dessa moça. Exatamente. Então, assim, um negócio muito além do caso da Dani Calabresa, porque muita gente fala, mas a Dani só tá fazendo isso porque ela quer aparecer. Tem muita gente no meio dessa história que tá anônima. Sim. Né? Muita gente que não teve coragem de aparecer exatamente porque sabe que vai ser julgado dessa forma. A pessoa já sofre um abuso, já sofre importunação e ainda é agredida dessa forma nas redes sociais, como se ela fosse culpada por ter sido assediada. Um monte de gente defendendo o Márcio Smelling, gente de alto gabarito, gente famosa querendo trazer ele de volta para a televisão num momento desse. Qual é o caso do Carlos Alberto de Nóbrega, que falou aí, né, defendeu e tudo mais. Então, assim, eu acho que as pessoas estão com uma visão muito deturpada do mundo,
E embora, né, como a própria Dani falou aqui, alguns casos já tenham sido prescritos, né, já prescreveram aí por conta do tempo, o Ministério Público reconheceu e isso aí deve ter algum peso, né, Uhum. jurídico lá na frente para a decisão que vai ser tomada em relação a ele. É verdade. E o porquê, né, desse pronunciamento da Dani Calabresa, o que gerou que ela voltasse a falar sobre esse assunto? É justamente por conta do que ela menciona no começo ali do texto, né? O Ministério Público denunciou o Márcio Smelling por assédio sexual contra 3 vítimas. Isso aconteceu, né? Ele ofereceu, na verdade, o MPRJ ofereceu uma denúncia contra o humorista por conta do crime que eu mencionei, né? Praticado de forma contínua contra 3 vítimas. Essa ação penal ela foi ajuizada, gente, na última sexta-feira e recebida pelo juízo da 20ª Vara Criminal na terça-feira. E segundo uma nota que foi enviada com exclusividade à CNN Brasil, o Ministério Público declara, né, a investigação sobre esse crime cometido contra uma das vítimas que havia sido arquivado em razão da prescrição punitiva dos fatos. Ou seja, pode ter sido... Tá tudo bem, diretor? Seguimos Sim, aqui. pode Seguimos aqui. seguir. Então pode ter sido justamente isso que a Dani fala, né? Houve essa prescrição do crime, mas agora foi iniciada essa investigação, né? Essa denúncia, essa queixa-crime contra o Márcio Smelling, né? E a nota enviada à CNN fala sobre o crime de importunação sexual cometido uma das vítimas que foi arquivado em razão da prescrição punitiva dos fatos, assim como as investigações sobre as outras 5 vítimas de assédio que também foram arquivadas em razão da prescrição. Ou seja, prescreveu? Prescreveu, mas não tira o peso da culpa, né? Cometeu, tem que pagar. Tem que Mínimo. pagar e a gente ainda consegue ver, embora muita gente defendendo a Dani Calabresa e as outras vítimas nesse comentário que ela fez da publicação, tem muita gente atacando ela também, falando que a acusação é falsa. Gente, o que a Dani Calabresa iria ganhar com isso? Quem que é louco o suficiente de querer ganhar mídia com esse tipo de assunto, né? Não somente ela, mas outras pessoas. Por que é isso? Estão cegos de amores pelo Márcio Smelling, que não acha que tem algo estranho nessa história? Tem jornalista de alto gabarito aí, de um dos maiores portais do Brasil, que todo dia solta uma notinha defendendo esse cidadão. Eu não sei o motivo disso. Realmente é complicado a gente chegar num ponto em que tem defensores aí, que fala que é defensor da família, dos bons costumes, defensor da família brasileira, defendendo esse tipo de coisa. Algo aconteceu, gente, e não tá na hora de ficar levantando bandeira, de falar que ele precisa voltar para a televisão logo, e que ele é isso, que ele é aquilo. A justiça tem que agir, e existem várias denúncias. Não é, eu repito, não é a Dani Calabresa apenas que está fazendo essa denúncia. Dá uma olhada na entrevista que foi feita, né? A entrevista do Metrópolis, e ele também deu entrevista no Metrópolis, deu entrevista também lá na Record, né? Assim, para se defender, para falar, mas assim, é uma situação que você percebe que não tem muito o que se defender, porque são várias vítimas falando que tinha aquele mesmo modus operandi. A gente está É num verdade. momento onde não dá para ficar mais tapando o sol com a peneira. E as pessoas acham que a gente está lá naquela década de 80 ainda, onde casos como esses podiam ser abafados. E não. Hoje é necessidade real que esses casos sejam punidos e que essas pessoas que cometeram isso sejam punidas, que tudo seja esclarecido e não dá mais para ficar tentando varrer as coisas para debaixo do tapete. É verdade, gente, é inadmissível. A gente tá falando em uma época, né, onde a mulher tem voz, diferente do passado, onde infelizmente, né, como o Ítalo mencionou na década de 80, 70 e assim por diante, as mulheres não tinham voz ativa, elas não podiam falar nada, o que já era errado, venhamos e convenhamos, né? Todo mundo tem direito de falar, independentemente do sexo, da religião, da altura, do peso, da sexualidade, né? Mas existia, né, essa separação muito grande. E quando a Dani vem a público para falar sobre isso, as pessoas começam a descredibilizar o que ela está dizendo, né? Começam a querer incitar como se ela estivesse justamente usando isso
para se sobressair. Se a gente for colocar numa balança aqui de relevância, de reconhecimento, a Dani Calabresa ela é muito mais conhecida do que o próprio Márcio. Ele já foi muito mais conhecido do que a Dani Calabresa. Mas hoje essa situação é completamente diferente. A gente tem aqui uma mulher que quebrou paradigmas muito importantes. Afinal, quando ela começou a fazer humor, lá no começo dos anos 2000, não era muito comum, né, que as mulheres fizessem humor. A época que ela entrou, por exemplo, na MTV, que a MTV abriu ali portas para várias humoristas e para várias pessoas da mídia que hoje seguem com carreiras brilhantes. Tá aí um grande exemplo, o próprio Marcos Mion, a própria Dani Calabresa e vários outros. Mas não era uma coisa... Tata Werneck também, mas não era uma coisa muito comum. Então, essa presença dela foi muito importante para mostrar que as mulheres têm voz, sim. E aí, quando ela vem falar, vem a público para mostrar uma coisa que aconteceu, uma barbaridade que ela sofreu no próprio ambiente de trabalho, as pessoas param de credibilizá-la. É como se ela fosse, de vítima, a pessoa culpada. E aí a gente vê aqueles pensamentos do início dos anos 80, 70, 60 e assim por diante, onde, se ela foi assediada, é culpa dela. E não é assim que funciona. E é muito importante quando ela vem a público reforçar essa notícia que o MP abriu essa investigação para mostrar que não estão sozinhas. As mulheres que são vítimas de violência, seja a importunação sexual, porque é uma violência, ou qualquer outra, elas têm o direito a denunciar. Elas devem denunciar e não vai ficar por isso mesmo. E isso serve também, né, para os engraçadinhos que pensam que podem fazer o que quer. Tá aí o exemplo do Márcio Melling. É muito triste, né, quando a gente vê as pessoas parando para simplesmente defender, porque tem que ter outra chance. Não sei. Tem, beleza, tem a outra chance, mas não na TV. Acho que tem tanta gente boa, e eu falo isso abertamente, tem tanta gente boa que batalha muito para um cargo de ator, de atriz, de humorista na TV, e que não tem oportunidade. Então que isso sirva também, né, para que as próximas pessoas, para que outros talentos possam ocupar um espaço que é merecido. E não o Márcio, que independente de ser um bom ator, um bom humorista, fez merda, né? E precisa repensar isso também.